Fala galera, Noviti Mengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ronaldinho Gaúcho é exposto por ex-Flamengo e bastidores sobre jogo histórico vaza. O ex-lateral esquerdo Júnior César, peça fundamental na conquista da Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro, compartilhou detalhes inéditos sobre um jogo histórico entre Santos e Flamengo em 2011. Em entrevista ao podcast Fora do Jogo na segunda-feira 7, a verdade sobre De La Cruz no Flamengo. Treino do Flamengo. Zinho e João Guilherme deram um papo. A partida, válida pelo Brasileirão de 2011, ficou marcada por um espetáculo de futebol, com Ronaldinho Gaúcho brilhando pelo Flamengo e Neymar pelo Santos. 4-5 pro Mengão. Júnior César recorda uma declaração marcante de Ronaldinho no vestiário após o jogo. Vocês esqueceram que eu estava aqui, né? Esqueceram que eu ainda estou aqui, disse Gaúcho. Júnior César recorda uma declaração marcante de Ronaldinho no vestiário após o jogo. Vocês esqueceram que eu estava aqui, né? Esqueceram que eu ainda estou aqui, disse Gaúcho. O ex-lateral compartilhou a experiência de ter jogado ao lado de Ronaldinho Gaúcho, tanto no Flamengo em 2011 quanto no Atlético Mineiro, em 2012 e 2013. Em Belo Horizonte, a parceria rendeu títulos importantes, incluindo o Campeonato Mineiro e a tão desejada Copa Libertadores. Com 71 jogos pelo Galo, Júnior César desempenhou um papel crucial na equipe que alcançou o vice-campeonato brasileiro de 2012. A entrevista oferece aos fãs uma visão única dos bastidores desse período de conquistas e rivalidades intensas. Isso é um absurdo. Mauro César Pereira põe o dedo na ferida e acaba com o Flamengo por motivo pra lá de inusitado. Mesmo que ainda haja uma remota chance de título no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pensa na próxima temporada. A expectativa é que Tite consiga coisas maiores para o Mengão se comparado com 2023. Seta preta para a direita. A reta final do Brasileirão é discutido no podcast Bolavic Brasil. Seta preta para a esquerda. Porém, para isso, o rubro-negro do Rio de Janeiro precisa garantir uma vaga na Copa Libertadores da América. Portanto, as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, após a data FIFA, serão essenciais. O clube carioca está bem focado e segue se movimentando no mercado. Porém, em meio a isso, o jornalista Mauro César Pereira fez uma crítica inusitada ao Flamengo a respeito da parte mental dos atletas. Segundo ele, é um absurdo que o Mengão não tenha um psicólogo dentro do clube. Ele deixou a entender que um profissional da área poderia ser muito importante para fazer os jogadores passarem por momentos complicados, como foi nesta temporada. Jogadores devem procurar psicólogos, como qualquer um de nós. Só ajuda, e se o clube não oferece, isso não pode impedir tal iniciativa. Mas é absurdo que um integrante de primeira divisão como o Flamengo não conte com um profissional da área no seu dia a dia, disse em seu Twitter. A crítica de Mauro César mostra que é muito importante que jogadores que passaram por maus momentos em 2023, como Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Matheus Cunha, entre outros, pudessem ter com quem conversar para superar as adversidades. O Flamengo volta a campo no dia 23 de novembro, próxima quinta-feira, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, equipe que briga pelo título, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 21h30 de Brasília. Por essa ninguém esperava. Renovação de Eric Pulgar com o Flamengo ganha um novo capítulo e reunião está próxima de acontecer. O Flamengo segue se preparando para o retorno ao Campeonato Brasileiro após a pausa para o período de data FIFA. Na próxima quinta-feira, o rubro-negro encara o Red Bull Bragantino, em partida atrasada pela 30ª rodada. Polêmicas da 34ª rodada. A arbitragem acertou ou errou? A equipe comandada pelo técnico Tite continua de olho em uma vaga direta para a Copa Libertadores de 2024. No momento, os cariocas figuram na sexta colocação da tabela de classificação com 57 pontos conquistados. Ainda vale destacar que o Flamengo oscilou bastante nas últimas 4 partidas do Brasileirão. O mais querido vem de um empate por 1 com o Fluminense. As vitórias contra o Palmeiras e Fortaleza, ambas por 3-0 e 2-0, respectivamente. Além disso, sofreu uma derrota por 3-1 para o Santos. Além de mirar uma vaga direta na Libertadores, a reta final da temporada já vem se aproximando e o Flamengo começa a se movimentar nos bastidores. Com isso, o rubro-negro já prepara uma lista de dispensas e uma de desejos. Ainda vale destacar que o Flamengo oscilou bastante nas últimas 4 partidas do Brasileirão. O mais querido vem de um empate por 1 com o Fluminense. As vitórias contra o Palmeiras e Fortaleza, ambas por 3-0 e 2-0, respectivamente. Além disso, sofreu uma derrota por 3-1 para o Santos. Além de mirar uma vaga direta na Libertadores, a reta final da temporada já vem se aproximando e o Flamengo começa a se movimentar nos bastidores. Com isso, o rubro-negro já prepara uma lista de dispensas e uma de desejos. O Flamengo, vale lembrar, já havia expressado o desejo de valorizar cada vez mais o atleta. Segundo o S1 Live, ainda em dezembro, a diretoria carioca e o staff do atleta devem se reunir pensando em expandir o vínculo. O Flamengo, vale lembrar, já havia expressado o desejo de valorizar cada vez mais o atleta. Segundo o S1 Live, ainda em dezembro, a diretoria carioca e o staff do atleta devem se reunir pensando em expandir o vínculo.
no mínimo 68 milhões de reais, e ele desembarca no Rio de Janeiro. Rossi causa influência e Flamengo tem trunfo para fechar com o craque de 26 anos em 2024. O planejamento do Flamengo para 2024 vai passar por muito do que acontecer no Campeonato Brasileiro. A Copa Libertadores da América é o grande objetivo do time de Tite no ano. Seta preta para a direita. A reta final do Brasileirão é discutido no podcast Bolavic Brasil. Seta preta para a esquerda. Porém, para isso acontecer, o Malvadão precisa garantir a presença na competição continental. Por isso, as próximas rodadas do Brasileirão serão essenciais para que a equipe consiga esse objetivo. Inclusive, uma das peças essenciais do clube carioca, o chileno Eric Pulgar, teve uma atualização a respeito de sua renovação de contrato. Em meio a isso, a situação de Nicolás de la Cruz, alvo do clube carioca, veio à tona. Acontece que um jogador do Flamengo pode causar influência para que o negócio seja fechado. Trata-se do goleiro Agustín Rossi, que chegou do Boca Juniors, exatamente o maior rival do atual time de la Cruz, o River Plate. Rossi pode causar influência em contratação. De acordo com Gabriel Reis, no perfil do paparazzo rubro-negro no Twitter, o mesmo intermediário que contribuiu na contratação do arqueiro argentino em julho, está ajudando na negociação com o meia-atacante uruguaio. Sendo assim, o rubro-negro do Rio de Janeiro tem esse como um trunfo para conseguir fechar a contratação junto ao River. O jogador de 26 anos tem multa rescisória avaliada em 16 milhões de dólares, cerca de 77,5 milhões de reais, na cotação atual. Tite aprovou e o contato já aconteceu. Flamengo se prepara para fechar com um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Flamengo começa a se planejar para 2024. A tendência é que o clube faça já em janeiro uma das janelas de transferências mais ativas dos últimos anos, algo que não aconteceu em 2023. Comentaristas do Bolavic Brasil falam sobre as polêmicas do Brasileirão. O clube, inclusive, viveu uma temporada bastante decepcionante. Apesar das poucas chances de título no Brasileirão, nas Copas, o desempenho foi caótico. Além de ter perdido as finais que disputou, o Flamengo foi eliminado na Libertadores para o Olímpia, do Paraguai, com direito a uma virada histórica dos paraguaios. Desta forma, Tite foi contratado para que em 2024, o Flamengo volte a levantar taças importantes. Porém, para isso, a equipe também vai se reforçar, tendo um alvo definido para a zaga. O zagueiro de 27 anos, que ficou um longo período afastado dos gramados devido a uma lesão sofrida, é considerado um dos melhores do futebol brasileiro. A possível contratação, claro, tem o aval de Tite, que já convocou Léo Ortiz para a seleção brasileira. O defensor soma 18 jogos disputados em 2023, com um gol marcado. Para a posição, o Fla também trabalha com outros nomes. Lucas Alter, do Atlético Paranaense, mas emprestado ao Goiás, e Joaquim, do Santos, vêm sendo especulados. E você, torcedor? O que acha de Léo Ortiz no Flamengo? Deixe